e os que estão aqui também na igreja, nós estamos numa série de mensagens já há um bom tempo falando sobre igreja, propósito, identidade e missão. Essa é a série de mensagens que nós iniciamos e estamos chegando já ao seu final. Essa série que fala sobre propósito, identidade e missão da igreja. E o tema que nós vamos trabalhar especificamente nessa manhã é a liderança bíblica. Liderança bíblica. E o texto que vai nortear a nossa mensagem desta manhã se encontra no Evangelho de Mateus. No igreja abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do verso 25 ao 28. Mateus 20, do 25 ao 28. Que diz assim: Então, Jesus, chamando-os, aqui no contexto da passagem, são os seus discípulos, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Nós vivemos um tempo, não é de agora, mas onde tem nos faltado lideranças saudáveis, ou líderes confiáveis, ou uma liderança equilibrada. E isso tem acontecido em vários âmbitos da sociedade, seja ele familiar, religioso, econômico, político, da educação, enfim. Poderíamos enumerar várias áreas aqui onde nós percebemos esse desequilíbrio ou essa necessidade de termos bons líderes, termos boas lideranças para a condução desses setores que eu citei aqui e que poderíamos ampliar muito mais. Quando um líder ele atua, ele age por interesses pessoais, particulares, preservando-se, ao invés de, ou preservando-se ou preservando um determinado grupo, ao invés de pensar de uma maneira mais ampliada na sociedade, na igreja ou qualquer outra área, todos acabam sofrendo. Todos acabam sofrendo. Mas, em contrapartida, quando nós encontramos um líder, em qualquer esfera que eu falei aqui, que é justo, que é íntegro, e que pensa não somente em si e em grupos específicos, mas no bem comum, todos são beneficiados. E quando esse líder ele se aperfeiçoa, ele busca o conhecimento, todos acabam somando-se e crescendo junto com ele também. E nós encontramos isso na própria palavra de Deus. Não somente nesse texto que nós acabamos de ler aqui, quando vai falar de liderança, de Mateus 20, do 25 ao 28, mas em Provérbios, capítulo 29, verso 4, que diz: O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Interessante isso. Quando nós pensamos em liderança, o que vem à nossa mente? A primeira ideia, de repente, paira a nossa cabeça quando pensamos em liderança. Status, fama, sucesso, poder, estilo, influência, não sei. Qual será o modelo de líder e de liderança que eu e você temos na nossa mente quando nós olhamos ao nosso redor? O texto que nós lemos aqui, que vai nortear
a mensagem dessa manhã, sobre o tema de liderança bíblica, de Mateus 20, verso 25 ao 28, nós podemos observar algo interessante nesse texto. Que o verdadeiro modelo de liderança requer serviço, requer sacrifício, requer renúncia. Serviço, sacrifício e renúncia. A liderança para um cristão, ela precisa ter sempre uma dimensão espiritual. Sempre. E Cristo, nesse texto aqui, em outras passagens, ele retratou o líder como um servo. Então, a imagem, de repente, que você possa estar tendo ou tem na sua mente de liderança, pensando em status, posição, fama, sucesso, poder, influência, estilo e tantos outros adjetivos que poderiam ser acrescentados aqui, quando nós olhamos para o modelo bíblico de Jesus de liderança e aquilo que ele espera e requer de nós, é a liderança que serve. Um verdadeiro líder, então, ele vai inspirar outras pessoas por meio do seu exemplo. Um líder, então, é alguém cuja vida e principalmente o caráter motivam outros a seguirem a sua vida, o seu exemplo de vida. Então, irmãos, para início de conversa, liderança bíblica tem muito mais a ver com o caráter do que com técnica e com estilo. Tem muito mais com coisas que vêm à nossa tona de dentro para fora do que a estética, o externo. O caráter, aquilo que está dentro, a transformação da minha e da sua vida por meio de Cristo, da sua palavra, vai externalizar aquilo que nós temos dentro de nós. E por isso a palavra de Deus precisa nortear a nossa conduta quando pensamos em liderança. Nossa mensagem hoje tem 3 pontos. Primeira parte, eu vou falar o que não é liderança bíblica. E nessa primeira parte, eu vou falar sobre alguns aspectos importantes para a liderança bíblica. Segunda coisa, vou falar sobre o que é a liderança bíblica. E terceiro, qual o propósito da liderança bíblica na vida da igreja. Primeira coisa, então, para a nossa conversa dessa manhã é o que não é liderança bíblica. Liderança bíblica não é ter posição de destaque. Tem uma imagem ali, você está lá já, no Data Show, não significa ter posição de destaque. Quando nós olhamos as Escrituras e vemos o próprio Jesus e outros modelos de liderança, de pessoas que serviram no corpo de Cristo, nós encontramos vários personagens anônimos, que muitas vezes nem o nome aparece, mas que contribuíram em muito com o desenvolvimento, o crescimento do Evangelho para a causa do reino de Deus. Sejam com o seu testemunho de vida, com a sua pregação. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lídia, quando a igreja começou na sua casa, em primeiro lugar na Europa, de Atos, quem imaginaria que na casa de Lídia se tornaria um ponto estratégico para a proclamação da mensagem do Evangelho? Uma liderança que começou na casa de Lídia e que se espalhou por toda a Europa, a proclamação da mensagem do Evangelho. E vários outros personagens bíblicos, que às vezes nós não damos muita atenção, porque às vezes tem uma história tão curtinha, tão pequena, às vezes aparece o nome ali e depois a gente não vê mais, né? Não aparece mais no texto bíblico. Mas que contribuem muito para a proclamação do Evangelho por meio de sua liderança, por meio do seu serviço. O apóstolo Paulo faz questão, por exemplo, na carta aos Romanos, no final dela, de fazer uma lista com vários nomes de homens e mulheres que serviram a Deus e que contribuíram e cooperaram para o avanço do Evangelho, exercendo liderança importantíssima no corpo de Cristo. Então, não significa liderança bíblica ter posição de destaque. Seu primeiro, no texto que nós lemos de Mateus, capítulo 20, fala que
O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Para servir. E o contexto da passagem de Mateus 20 é exatamente uma discussão entre os discípulos quem ia ser o maior. E uma das mães, dos irmãos, pede para que, Senhor, não dar destaque para meu filho lá no reino. E Jesus conta aqui essa história que eu li aqui, do verso 25, mostrando para nós qual é o propósito da liderança e do exemplo que ele mesmo, Jesus, dá aos seus discípulos e para nós, como igreja, como corpo de Cristo. Ser líder, então, não é ter uma posição de destaque, mas é para servir. Muitos, às vezes, almejam na liderança falarem na frente, cantarem, fazerem algo que tenha destaque, mas existem várias áreas do corpo de Cristo que às vezes não aparecem, que estão extremamente importantes e que nós muitas vezes não damos importância, como, por exemplo, a oração e a intercessão. Igreja nenhuma, liderança nenhuma, vai adiante sem oração, sem intercessão, sem intercessores, sem pessoas que oram, que buscam a Deus em oração por si, pela igreja, pelos seus líderes. Não tem como. Sem oração, não avançamos para lugar algum. O que não é liderança bíblica, pastor? Uma carreira para o sucesso. Pessoas que pensam que liderança, até mesmo no seio das igrejas, é um lugar para se galgar, não somente um lugar de destaque, mas fazer carreira. Muita gente faz carreira evangélica dentro das igrejas. É na liderança. Não, hoje eu começo aqui, servindo aqui, mas meu objetivo é chegar lá. E eu quero mandar, entendeu? E bom é mandar. E a gente fala assim, bom é mandar. Eu gosto de mandar. Um pecado terrível, né? Que paira os nossos corações. Muitas vezes temos dificuldade de obedecer, de seguir orientações, porque nós queremos mandar. Mas se a gente não consegue obedecer, como que a gente vai mandar? Entre aspas. O primeiro passo é saber obedecer. Por isso que precisamos ser servos. O servo obedece. O servo ouve. O servo se coloca à disposição. E o texto do Evangelho de Mateus e outras passagens correlatas a essa, o próprio exemplo de Jesus, o servo, dentro do contexto do mundo antigo, aqui do Império Romano, ele não tinha voz. Ele obedecia ao seu Senhor. Ele seguia a orientação do seu Senhor. E é interessante que na Bíblia, somente no Novo Testamento, a quantidade de vezes que eu e você somos chamados de servos. Nos evangelhos, então, isso aparece constantemente, principalmente no Evangelho de Mateus, onde havia uma expectativa de que Jesus, o Messias, seria aquele que seria o rei de Israel, que desbancaria o reinado do Império Romano e governaria para todo sempre. E de repente, Jesus vem dizendo que o reino dele não é desse mundo, que a vontade dele é fazer e obedecer à vontade do Pai. E isso chocou muita gente, que criavam-se uma expectativa completamente diferente do Messias. Eles pensavam no Messias político. E Jesus veio como redentor para salvar dos nossos pecados. E somente ele pôde realizar isso e poderia fazer tal coisa. Então, voltando aqui, não é liderança bíblica uma carreira para o sucesso. Um carreirismo, onde nós vamos galgando lugares na igreja para chegar ao objetivo. Começamos aqui e vamos trabalhando, fazendo aqui os caminhos das pedras para chegar, porque a igreja não é empresa. A igreja não é empresa. Na empresa você começa lá com uma profissão e você vai estudando e você vai galgando outros lugares na empresa, buscando melhorias na empresa. A igreja não é empresa, onde
Você quer ser o CEO da comunidade Batista Redenção. Falar bonita, CEO, né? A gente nem sabe o que é, mas é bonito falar, né? Bonito falar, eu sou CEO. Mas na igreja, não é carreirismo. Não é uma carreira para o sucesso. E o que não é liderança bíblica também? Terceira coisa, não é executar tarefas. Embora nós realizemos bastante coisas, às vezes, na igreja, mas isso não significa que, por isso, você seja um líder. Ou exerça a liderança. Existem outros aspectos bíblicos que precisam nortear a vida daquele que é o líder, principalmente. Então, executar tarefas não significa necessariamente que você é um líder ou que exerça a liderança no corpo de Cristo. Então, a gente precisa desmistificar que liderança é tão somente ele ser um executor de tarefas, de atividades na igreja. Porque isso não significa necessariamente que sejamos líderes ou que exerçamos liderança sobre a vida de alguém. Dito isso, alguns aspectos importantes para a liderança bíblica. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao verso 28. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao 28, que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Quais são os aspectos então importantes para a liderança bíblica que aborda esse texto? Primeira coisa, saber quem você não é. O texto é muito significativo, porque as pessoas, aqui no contexto do Evangelho de João, fazem perguntas para ele: quem és tu? Você está batizando? Tem seguidores? Ah, você não é o Cristo. O que você está fazendo? Quem é você? O verso 20, ele deixa bem claro aqui. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Muitas vezes, eu e você, nós pegamos a liderança, queremos ser aquilo que nós não somos. E assumimos um papel. João tinha clareza de quem ele não era. Eu não sou Cristo. Ele podia falar, né? Ele estava batizando, tinha popularidade. As pessoas iam até ele, tinham seguidores. As pessoas curtiam ele, né? Linguagem popular, né? Tinha muitos seguidores nas redes sociais da época, né? Mas, por ter consciência de quem ele não era e ter firmeza disso, ele declarou: não sou Cristo. Eu não quero esse título para mim. Porque ele sabia aquilo que estava dentro do coração dele. E o que Deus o havia chamado para realizar. E saber quem nós não somos é importantíssimo para a liderança.
para que não assumamos papéis, lugares, situações das quais Deus nunca nos chamou ou nunca nos mandou fazer. E agora pensar, irmãos, no drama que é nós estarmos realizando coisas que Deus nunca mandou a gente fazer? Com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, sabe? Com sinceridade, com verdade, mas podemos fazer, realizar coisas que Deus nunca nos chamou e nunca mandou nós fazermos, com toda a sinceridade do nosso coração. João poderia ter assumido aquele lugar e se afirmar como Cristo, como Messias, por causa da sua popularidade, mas ele, diz o texto, o negou. E aí começaram as questões, né? Que são os cuidados que a gente precisa ter. Que diz você acerca de si próprio? O verso 22, a partir dele. O maior desafio do líder e de uma liderança bíblica, irmãos, é liderarmos a nós mesmos, antes de liderar alguém. Se nós não temos autocontrole, se nós não temos domínio próprio, se não somos cheios de Espírito Santo de Deus, se não temos convicção daquilo que Deus nos chamou, não lidere. Se você não se conhece e conhece ao Senhor, não lidere. Liderar a nós próprios, a nós mesmos, implica em nós crescermos no autoconhecimento que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos conhecendo mais do Senhor à luz da sua palavra. Que nós vamos conhecendo o nosso coração pecaminoso e a palavra de Deus vai nos descortinando. É quando nós fazemos uma autoanálise, uma autocrítica honesta, verdadeira, um raio-x da alma pela luz do Evangelho de Jesus, reconhecemos quem nós somos. E isso é muito difícil na liderança. Porque podemos facilmente representar um papel. João não representou nenhum papel. Quando foi questionado a respeito de quem ele era. Quem é você? E aí começou as comparações, os cuidados que na liderança, e para você que é um líder, ou que almeja a liderança, precisamos ter. Cuidado com as comparações. O verso 21 de João diz: então me perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Como importante, não é? No Antigo Testamento, João podia, não é. Olhando bem, modéstia à parte, né? Olhando para o meu ministério, eu sou parecido com Elias. Não quero me gabar, não, tá? Mas, humildemente, né? Com toda a humildade que Deus me deu, né? O meu ministério parece com o de Elias. E podia falar isso. Ele tinha popularidade, estava batizando as pessoas, muitos estavam achando que ele era o Messias, ele era o Cristo. E ser comparado com Elias era uma grande honra. Profeta, homem de Deus no Antigo Testamento, orou a Deus, enfrentou os profetas de Baal, olha essa quanta coisa. Ele podia se comparar a ele. Mas esse é um grande perigo na liderança. Quando nós começamos a compararmos com outros lugares, com outros ministérios, com outras igrejas, com outras pessoas. Deus chamou cada líder, cada homem, cada mulher para liderar determinado lugar, determinado ministério, de acordo com a forma, com a medida de cada um de nós, irmãos. Eu não posso querer me comparar com o ministério de A, B ou C, porque Deus me chamou para liderar a comunidade de redenção. O que Deus vai fazer nesse contexto, só Deus sabe. Enquanto Deus permitir, juntamente com a Cris, estarmos, trabalhar, servir a Deus. Mas comparar, não, eu acho que o ministério tem que ser igual de fulano, porque fulano está bombando. Aí começa o declínio. Aí começa a queda. E ao invés de você ser autêntico, você começa a copiar e tentar outro, que não tem nada a ver com você. E aí começam as falsificações do ministério, da liderança, ao invés de termos autenticidade.
sobre quem nós somos diante de Deus e para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas a comparação nunca para, né? Comparado com Elias, ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não sou. As comparações vão sempre surgir na vida da liderança e do líder. Sempre. Então precisamos ter esses cuidados. Esses aspectos são importantíssimos para a liderança bíblica. Ele disse, não somente aqui, no verso 22 que nós lemos, quando ele é questionado se ele era o profeta ou não, se ele era o Cristo ou não, mas também, mais na frente, ele vai confessar que ele não foi chamado para aquilo. Porque ele tinha consciência da vocação, da liderança, daquilo que Deus o chamou para realizar. Não sou Cristo. Não sou. Ele afirmou isso categoricamente, quando você lê em João 3, verso 20. É todo esse contexto aqui. Ele poderia se colocar naquele lugar, mas ele foi sábio, foi inteligente. Saiba um aspecto importante da liderança para o que Deus lhe chamou. Abra lá em João 3, verso 22 a 30. João 3, verso 22 a 30, que diz: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, precisamos ter convicção na liderança sobre e para que Deus nos chamou para fazer. E João tinha clareza daquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele foi aquele que iria preparar o caminho. Não era o Cristo. E ele, seguidas vezes, no evangelho dele, a gente observa ele fazendo essa afirmação: eu não sou Cristo. Eu não sou quem vocês estão esperando. As expectativas que vocês estão criando a respeito de mim, acho que eu sou Elias, que eu sou algum outro profeta, esqueçam. Não me compare com ninguém. Eu fui chamado para preparar o caminho do Senhor. Ponto. Queira, irmão, somente o que Deus tem para você. Isso é importantíssimo para a liderança e para o líder. Se Deus te deu algo para realizar, fique naquilo. Não inveje o outro. Não queira aquilo que Deus não mandou fazer. Ah, mas fulano ali tem isso. Quieta o coração. João poderia querer algo a mais. Se colocar numa posição da qual o Senhor nunca o chamou para realizar. E estragar completamente seu ministério. Queiramos, então, somente o que Deus requer de nós, da liderança. Deus chamou para fazer tal coisa? Vai e faça. Não chamou? Não faz. Não, vem comigo. Não vai não, irmão. Vai não, e vai dar ruim. Vai dar problema. Essa é a primeira parte, então. Segunda. Primeira foi o que não é liderança bíblica e alguns aspectos importantes para a liderança. Segundo, o que é liderança bíblica? 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 3 diz:
Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, que pode ser também pastores, tá? São palavras intercambiáveis, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunhas importantes dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Irmãos, todo cristão, todo aquele que crê em Jesus como seu suficiente Salvador, tem um ministério. Todo crente. Eu não sei ainda qual é o ministério que Deus tem para mim. Se envolva com a obra de Deus e com o Deus da obra, principalmente, que você vai descobrir qual é o lugar. Todo crente tem um serviço a ser realizado na igreja. Não tem nenhum crente nas Escrituras que foi chamado por Deus para não fazer nada. Qual foi o chamado? Para não fazer nada. Não tem. Todo cristão tem um serviço, tem um ministério, tem um envolvimento com o corpo de Cristo, a liderança. O serviço, ou ministério, significa a mesma coisa nas Escrituras, tem a ideia do diácono, de diaconia, de servir, do pastor. O pastor, ele vai se diferenciar em algumas coisas, em alguns aspectos dos demais ministérios ou serviços. Por quê? Porque sobre o ministério pastoral está uma função de liderança de pastorear a igreja. E a responsabilidade dos pastores, então, se torna maior. Difere. Há uma responsabilidade dada pelo Senhor sobre a vida do ministério pastoral para o cuidado das ovelhas. Por meio da pregação, do ensino da palavra, da oração, da visitação, do aconselhamento, da exortação. Entende? Tudo isso envolve dinâmicas do ministério pastoral, do qual o Senhor mesmo levanta homens e mulheres do corpo de Cristo para pastorear o seu povo. Isso, então, não torna, irmãos, os pastores melhores do que as outras pessoas. Apenas diferenciação de responsabilidade. Como diz o tio Ben, né? Grandes poderes, né? Grande responsabilidade, né? A ideia aqui, só parafraseando, não é que os pastores têm poderes, não é isso. É responsabilidade. É maior. Porque Deus assim fez nesse chamado do ministério pastoral. A função, então, primordial dos pastores só é providenciar pasto. Veja, providenciar pasto. Onde ter o quê? Alimento. Lugar para comer. Por quê? Se o pastor não faz isso, se os pastores não realizam esse trabalho que é do pastor, as ovelhas podem comer o quê? Veneno. Por isso que tem lá, você já viu em vídeos, né, por aí, o pastor está sempre o quê? Guiando, orientando as ovelhas para onde ir, levando para pastos verdejantes. A ideia lá do Salmo. Para quê? Para que possa comer algo saudável. Porque se deixar a ovelha solta, o que acontece? Ela se perde, irmão. E ela vai comer coisas que não tem que comer. O que acontece? A ovelha fica doente, fica enfraquecida, fica à mercê de lobos, de feras, que podem destruir. O pastor está ali para quê? Para proteger, trazer a ovelha, enfrentar os lobos, levar as ovelhas para comer boa comida, bom alimento. Nesse sentido, como? Por meio da pregação da palavra, ensino da palavra, dedicação do ensino da palavra. Não pode aqueles que são chamados no ministério pastoral serem preguiçosos. Tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar. O pastor não gosta de estudar e de ler porque é um hobby somente. Eu gosto de ler mesmo, mas estudar, gosto muito. O prazer pela leitura começou dentro da Turma da Mônica.
eficácia. Aí comecei a incomodar um monte, gibi, aquela coisa toda, infância, depois muda para super-herói, né? Vai crescendo, vai mudando, vai lendo outras coisas, vai lendo um livro, e não parou mais, irmão. Até hoje, até onde Deus vai poder me levar. Mas no ministério pastoral há uma exigência clara para que aqueles são chamados de ministério pastoral que te dão para ensinar. Para ensinar tem o quê? Tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, para poder o quê? Ensinar. E a Bíblia chama os líderes nesse sentido, como no ministério pastoral, a essa responsabilidade de alimentar as suas ovelhas. Então o pastor tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus, dar o alimento correto e saudável para o rebanho. No entanto, no cumprimento dessa missão, e o texto que nós lemos aqui de 1 Pedro, e por isso essa palavra de encorajamento do apóstolo Pedro aqui, poderiam existir juntamente líderes que estavam fazendo o seu trabalho sem alegria, sem motivação. Isso não acontece isso na nossa vida? Você está fazendo um trabalho, seja na igreja ou fora da igreja, você não tem mais alegria de fazer aquilo. Você faz, como diz o texto, por obrigação. Ou faz porque por causa do dinheiro que paga bem. Ou faz porque você tem um cargo importante e você não quer abrir mão daquele cargo importante. Muito interessante a lógica no texto aqui, de 1 Pedro 5, de 1 a 3. Por quê, pastor? Ele começa com 3 negativas. Não por obrigação, não por ganância, não como dominadores. Aqueles que são chamados à liderança bíblica, de acordo com a palavra de Deus, não devem fazê-lo por obrigação. Ah, não tem ninguém, eu vou. Mas o texto diz, mas de livre vontade. Não é por obrigação. Como Deus quer. Livre vontade. Liderança na igreja não pode ser por obrigação, mas por livre espontaneidade daqueles que desejam liderar e se envolvem na liderança do corpo de Cristo. Não por ganância, por interesses escusos, que às vezes podem pairar o medo no seu coração. Não, desejos pecaminosos, gananciosos, cobiçosos, não podem servir na liderança da igreja. Mas, como diz o texto, mas com o desejo de servir. A mesma lógica, lá no exemplo de Jesus, do Evangelho de Mateus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aqueles que são chamados à liderança têm que ter o desejo de servir. Espontaneamente, por livre vontade, como Deus requer de nós. E a última negativa é não como dominadores, de maneira arbitrária, autoritária, abusiva. Nesse não é um chamado nem do ministério pastoral, nem para os líderes, de um modo geral. Mas o texto diz, como exemplos para o rebanho. Exemplo para o rebanho. O texto é muito interessante. Essa lógica que o texto petrino traz para nós. Essas 3 negativas. Porque o desejo de pastorear, de liderar, de estar cuidando do corpo de Cristo, não pode ser por obrigação, não pode ser por ganância, não pode ser como dominador. E muitas vezes o que nós mais vemos, seja no seio da igreja e fora, no meio secular, as pessoas fazendo isso por obrigação, por ganância e dominando o outro. A gente vê isso em várias esferas da sociedade. Nós precisamos ser exemplos. Então, a liderança bíblica, de acordo com o texto aqui lido, precisamos servir, precisamos ser exemplo,
e precisamos fazê-lo espontaneamente como Deus quer. Amém, irmãos? Amém. Terceira e última coisa que no final. Qual é, então, o propósito da liderança bíblica na igreja? Interessante, irmãos, que Cristo, Jesus, não se autoproclamou líder. Você vê isso na Bíblia? Gente, eu sou o líder, eu. O Pai dá testemunho da liderança de Jesus. Os demais dão testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. E quando coisa interessante, quando se batiza como os demais, aquele momento ali, inicia-se o ministério terreno de Jesus. Após ser batismo. Publicamente. E publicamente as pessoas reconheceram e viram que ele era o Filho de Deus. Ao testemunho do Pai, testemunho de outras pessoas. O que isso tem a ver conosco? No que diz respeito à liderança, é a igreja, é o corpo de Cristo que reconhece a liderança daqueles do próprio corpo. Testifica. É a igreja. Vê por meio do trabalho, do serviço que é realizado por homens e mulheres, e a igreja reconhece e valida a liderança, o líder, o chamado, a vocação dele ou dela, inclusive para o ministério pastoral. É a igreja que reconhece. Não há, dentro da perspectiva bíblica, para a autopromoção, uma glória, uma busca pela glória própria, mas para a glória de Deus que nós fazemos, irmãos. A liderança então, de Jesus nos ensina que a multiplicação, que o crescimento do corpo de Cristo acontece quando o propósito da liderança básico acontece, que é qual? Servir as pessoas. Servir. O propósito da liderança espiritual na igreja é o aperfeiçoamento dos santos, para que eles sejam aperfeiçoados e desempenhem o seu serviço. Um dos papéis principais dos pastores na igreja e do ministério pastoral e das pastoras é o qual? Aperfeiçoamento dos santos. E se dá isso como? Pregação, ensino da palavra. Para quê? A igreja, seja sendo aperfeiçoada pela palavra de Deus, exerça o seu ministério, o seu serviço no corpo de Cristo. Interessante. Por quê? O corpo de Cristo, irmãos, o corpo de Cristo, que é parte dele, não é o corpo todo, mas é parte do corpo, ele é formado por pessoas, homens e mulheres, habilitadas, capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Cada um de nós, cada um dos crentes da comunidade Batista de Redenção, Deus deu um dom espiritual para servir no corpo. Somos muitos membros. Cada membro com a sua função. Essa analogia do corpo de Cristo que Paulo faz lá em 1 Coríntios. Não há ninguém inútil no corpo de Cristo, irmãos. Não sirvo para nada, não. Quem está falando isso é um cão que está falando isso. Eu não sei fazer nada, sabe sim. Eu não sirvo para nada, serve sim, meu irmão. Deus chamou de resgatou das trevas. Lavou os seus pecados, purificou a sua vida, lhe deu a salvação para agora servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele mesmo te dá dom espiritual para você exercitar no corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para ficar guardado, é para colocar para fora, para exercitar. Um texto bíblico bem interessante sobre liderança é aquele texto conhecido no Antigo Testamento, quando você tem Moisés, Arão e Hur, que estão numa batalha contra os amalequitas, o povo de Deus. Lembra desse texto? E quando os braços lá de Moisés abaixavam, que era do cansaço, o povo de Deus o quê? Perdia. O que os líderes ali, juntamente Arão e Hur, fizeram? Seguraram os braços de Moisés.
sentado numa pedra e ficava segurando. E aí, quando o braço de Moisés escondia o povo de Deus na batalha, triunfava, vencia. Esse é o poder da liderança. Serviço, irmãos. Ninguém lidera sozinho. Deus chamou Moisés, não chamou? Para libertar o povo. Ele fez isso sozinho, irmão? Não, sou eu aqui. Sai todo mundo. Sai Miriam, sai Adão, sai Hugo, sai todo mundo aí. É comigo. Existem decisões importantes que somente o líder ou o pastor da igreja tem que tomar. Que compete a essa esfera. Como, por exemplo, com Moisés, o povo não queria sair. Onde a gente vai? Agora, está depois de Mar Vermelho. Deus mandou, diga o povo que marche. O povo queria voltar, não é melhor de voltar. Não, morrer aqui de fome. Não, vamos voltar, Moisés. Moisés, vamos voltar, Moisés. Olha a pressão em cima de Moisés. Vamos voltar. Não, o pastor está doido. Não, vamos voltar, vamos fazer outra coisa. Nessa hora, Deus dá a direção, manda o povo marchar. Existe uma hora que o líder tem que tomar a decisão. Vamos por aqui, vou fazer isso. A conta gosto de muita gente, muitas vezes. O povo não queria ir. Lá com Moisés. Muitos deles queriam voltar para o Egito. Do que morrer ali. Ah, pois estou sem aqui para quê? Para morrer? Ah, melhor ficar lá, pelo menos. Quiser morrer de barriga cheia. É? Mas voltando esse texto aqui de Êxodo, enquanto Arão e Hur suspendiam, sustentavam a mão de Moisés, o povo vencia. Moisés foi um grande líder, mas era humano, igual a nós. Sutilizar erros, falhas, pecados, como eu e você iremos cometer na liderança. Iremos tomar decisões erradas, iremos tomar decisões equivocadas, iremos errar, vamos errar, porque somos humanos, pecadores, falhos. Não tenha medo de errar na liderança. Isso não seja um problema, um entrave para que você desenvolva a sua liderança no corpo de Cristo. O seu serviço cristão. Não vou me envolver porque eu tenho medo de errar. O erro faz parte da caminhada cristã, porque nós não somos perfeitos. Vamos errar, irmãos. E erramos, muitas vezes. O ponto é, até que ponto eu e você queremos cumprir a missão do Senhor como igreja plantada nesse lugar, para que Deus nos chamou. Moisés possuía diversas limitações, e quando ele não conseguia permanecer com seus braços levantados, suspendidos, Arão e Hur, atentos às necessidades. Portanto, liderança no corpo de Cristo, ele está atento às necessidades dos seus líderes, do seu líder, do seu pastor. Observar o que está acontecendo, então não está bem. Providenciar auxílio. Arão e Hur, atento a Moisés. E o caso de Moisés está ficando fraco. Mas o que está acontecendo aí no campo de batalha? A gente está perdendo. Então vamos ajudar. Vamos desenvolver. Vamos participar. Vamos tomar posição. Outra qualidade, então, essencial do líder, que se aplica para nós, é estar atentos. Devemos orar, interceder pelos nossos líderes. Buscar em oração. Quando o líder espiritual tem certeza de que está na vontade de Deus, na direção certa, ele persevera. Ele luta. Ele continua. Moisés, em momentos difíceis, em vários momentos, pensou em desistir, pensou em abrir mão, mas sabendo da convicção, do chamado de Deus para a sua vida, permaneceu até o fim, irmãos. Com todas as oposições que aconteceram, com todas as adversidades que surgiram, com tantas situações difíceis, derrotas que aconteceram com o povo de Israel, com muitas frustrações, mas ele permaneceu porque ele tinha convicção do chamado de Deus para a vida dele. Líder tem convicção daquilo que Deus o chamou para fazer. Mesmo enfrentando dificuldades, oposições, lutas, batalhas, porque
ele sabe para quem, para aquilo que Deus o chamou para realizar. E ele aprende a lidar por meio da oração, da fé, com os obstáculos, com os desânimos, com as adversidades. O que fica comigo nessa mensagem, então? 3 coisas. Se você não aceita ser liderado por outras pessoas, como saberá liderar? Primeira pergunta que eu você precisa responder. Se a gente tem dificuldade, a gente não aceita ser liderado, como exercer liderança? Jesus foi batizado, submeteu ao Pai. Os discípulos se submeteram a Cristo uns aos outros em amor. Essa é a dinâmica da vida da igreja. A submissão, a renúncia, às vezes, dos nossos interesses particulares em prol do reino de Deus, para o desenvolvimento do reino de Deus. Fique comigo nessa mensagem. A liderança da igreja deve ser exercida de forma livre, espontânea, de boa vontade, de maneira exemplar e sempre debaixo da liderança de Cristo. Sempre. Ele é o cabeça, né, irmãos? Todo mundo aqui é corpo. Cabeça só existe uma, Cristo Jesus. E como corpo devemos obedecer à cabeça, que é Cristo Jesus. Exercemos liderança debaixo da liderança do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada como comunidade Batista de Redenção. Terceiro, fica comigo nessa mensagem, pastor. Somente com pastores e líderes obedientes à palavra, a igreja terá condições de, em meio às lutas da vida, ver Cristo Jesus como sua única e verdadeira esperança. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Amém. Somente obedientes à palavra. Tanto os pastores e pastoras, quanto os líderes do corpo de Cristo. Sendo obediente à palavra, é que nós teremos condições, em meio às lutas, às adversidades, os problemas que irão surgir nessa caminhada, de enxergarmos Cristo como nossa única e verdadeira esperança. Feche seus olhos e vamos orar. Glória para Deus, quais são os impeditivos, as dificuldades que têm pairado o nosso coração como líder na igreja, ou com desejo de liderar, e que não tem nos impedido de exercer o chamado de Deus como líder do corpo de Cristo. Será o medo? Quais são os impeditivos? Quais são as limitações que todos nós temos? Apresente ela diante do Senhor nessa manhã e fala: Deus, me ajuda. O Senhor me chamou para liderar, o Senhor me chamou para o ministério, e por N motivos eu não tenho exercido. Deus, estamos diante do Senhor nessa manhã e pedimos o teu perdão quando nós negligenciamos a liderança que o Senhor nos concedeu graciosamente. Quando nós não exercemos o teu chamado das nossas vidas. Quando nós enterramos os nossos talentos. Deus, tem misericórdia quando nós fazemos isso. Porque estamos negligenciando o dom que o Senhor nos deu. O chamado, a vocação de exercermos uma boa influência sobre a vida das pessoas, sobre a nossa família, sobre o nosso bairro, sobre a igreja onde nós congregamos. Deus, tira o nosso coração, quebranta-nos nessa manhã, para que não sejamos acovardados, amedrontados. Tenhamos a coragem do Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus.
possamos exercer a liderança que serve, a liderança que se coloca à frente, mesmo diante das adversidades, que está atento, ó Deus, às questões que estão acontecendo, que nos colocamos nas tuas benditas e poderosas mãos, para que o Senhor não nos faça, Deus, olhar para nós mesmos, para as nossas próprias limitações e fraquezas, porque sabemos que temos, que essas coisas não sejam impeditivos para exercermos a liderança na casa do Senhor. Mas que sirvamos a Ti, apesar de nós mesmos, nos colocando nas Tuas mãos, para que o Senhor trabalhe, nos molde, nos faça e nos torne mais parecidos com o Senhor, dia após dia. Transforma os nossos corações, transforma a comunidade Batista Redenção. Ó Deus, possamos nos envolver, praticar a Tua palavra, orar, buscar a Tua face, nos quebrantar, nos envolver com as pessoas, ter comunhão contigo e com as pessoas. Que a Tua palavra, que habita ricamente, possa estar nos nossos corações, nos transformando, nos tornando, Deus, semelhantes a Jesus. Possamos, Deus, mediante a palavra do Senhor pregada, termos um incômodo nos nossos corações, para termos uma atitude diferente, termos uma postura diante do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Abençoe os meus irmãos, minhas irmãs, nos fortalece, Deus, como corpo de Cristo, porque entendemos que sem liderança não há crescimento, não há desenvolvimento. Precisamos de liderança compromissada, comprometida, envolvida com o reino de Deus e com a Tua obra. A Deus, levanta homens e mulheres, capacita-nos cada vez mais na Tua casa, nos ajuda para que sejamos moldados pelo Senhor. Assim nós oramos, pedindo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.